Olá pessoal, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês, desta vez aqui no segundo Simpósio Brasileiro de Águas Urbanas, e hoje falando um pouquinho sobre saneamento básico e doenças de veiculação hídrica, né, alguns desafios e soluções. Meu nome é Evandro, sou professor titular e pesquisador do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil, no campus de Fernandópolis, estado de São Paulo. E vamos hoje bater um papinho a respeito desse tema, né? Falar um pouquinho a respeito de saneamento básico e essas doenças, algumas doenças de veiculação hídrica, né? O que a gente é, observa, né? Quais seriam nossos desafios, eventuais soluções para isso, ok? Bom, vamos lá. Saneamento básico, a gente sabe, desempenha um papel fundamental, né, na promoção da saúde pública, né? Essa relação direta entre a disponibilidade de serviços de saneamento e a saúde da população já é amplamente conhecida, né? O saneamento básico impacta diretamente a saúde pública, né? É fundamental identificarmos assim, então, os principais aspectos, né, nessa conexão, né, e a importância de políticas eficientes na área de saneamento, né, já que ela tem esse grande impacto junto à saúde pública. Para isso a gente precisa primeiro, né, iniciar aí com o básico, né? O que é saneamento básico, né? Então, podemos dizer aí que saneamento básico é o conjunto de medidas que visam proporcionar condições sanitárias adequadas para a população e que englobam abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgotos, drenagem de águas pluviais e a coleta e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, né, do lixo, né, que nós geramos, ok? Dentre os principais componentes do saneamento, como a gente já iniciou aqui dentro da própria definição, né, nós temos aí o próprio abastecimento de água, né, o esgotamento sanitário, a limpeza urbana e o manejo de resíduos, né, além da drenagem e o manejo de águas pluviais urbanas. Né. Todos esses serviços são serviços essenciais, né, para promover uma saúde e o bem-estar da nossa população. E a importância desse saneamento básico, né? Bom, o saneamento básico ele desempenha um papel fundamental na promoção da saúde pública, né? Na prevenção, preservação, desculpa, do meio ambiente, no desenvolvimento socioeconômico de uma determinada região, né? E a sua ausência ou deficiência está diretamente relacionada, né, às doenças, né, à contaminação dos recursos hídricos e, consequentemente, a uma baixa qualidade de vida dessa população. Né? Bom, historicamente, bem resumidamente, bem sinteticamente, a gente pode dizer que as primeiras iniciativas de saneamento básico no Brasil datam aí do século XIX, né, com a construção de sistemas de abastecimento de água e de coleta de esgoto em algumas cidades. No entanto, somente nessas últimas décadas é que houveram avanços significativos para a busca da universalização desse serviço. Isso é, para a busca da gente poder conseguir atingir o máximo de pessoas possíveis, né, disponibilizando estes serviços de saneamento básico. Então, como a gente já antecipou, principais componentes, né, que integram o saneamento básico, nós temos o abastecimento de água, o tratamento de esgoto, a destinação, né, coleta e destinação ambientalmente adequada dos resíduos, né, e a drenagem urbana. Né. Esse abastecimento de água, portanto, se configura, né, como um componente essencial desse saneamento, né, porque se a gente não disponibilizar água de qualidade para a nossa população, obviamente nós vamos estar disseminando, possibilitando, né, a disseminação de doenças, né, o aumento de vetores que causariam essas doenças também. Né?
Então esse processo de abastecimento de água, né, ele não é algo tão simples, né? Ele envolve algumas etapas, né? Então ele tem desde a captação, né, o tratamento dessa água, como a sua distribuição, né, de forma limpa e segura para o consumo doméstico, comercial e industrial. Não podemos lembrar, podemos esquecer, né, temos que lembrar que essa água também é utilizada para as atividades comerciais e para as atividades industriais. O tratamento de esgoto, né, é, portanto, responsável também por uma série de outras atividades, né, que vão desde a coleta desse esgoto, né, o transporte desse esgoto, né, e a forma de eliminar, né, adequadamente os resíduos que são gerados pelas nossas atividades humanas, né, de forma que a gente possa evitar contaminações ao meio ambiente, né. Já na coleta e distribuição de resíduos, nós podemos aí sinteticamente também abordar, né, que a coleta e essa destinação envolve não só os resíduos domésticos, portanto o lixo doméstico, mas também os resíduos industriais, resíduos hospitalares, né? E é fundamental para que a gente possa manter a higiene e a salubridade de nossos centros urbanos, né? Nós não podemos deixar esses resíduos expostos, né? Não podemos deixar esses resíduos ali em contato conosco, né? Então, isso também agrava a situação. Então, dentro dos componentes de saneamento, nós também temos essas atividades, né, que estão relacionadas à própria limpeza urbana, né? E outro componente, como a gente já antecipou também, drenagem urbana, né? Então, a drenagem urbana ela é responsável por coletar e direcionar e destinar adequadamente as águas pluviais, né? Então, ela colabora na prevenção de alagamentos, de inundações, no acúmulo de água que pode resultar, né, que se torna propício, né, a proliferação de vetores transmissores de doenças. Falando um pouquinho aí do abastecimento de água, né, sendo ele um dos componentes essenciais do nosso saneamento, né, e já antecipamos, mas vamos lá. Nós temos captação, tratamento, distribuição, monitoramento da qualidade da água para que ela possa estar adequada para o consumo humano, né? Então, além das atividades que a gente já colocou, um dos principais elementos dentro do abastecimento é o monitoramento da qualidade dessa água, né? Uma rede de abastecimento eficiente é fundamental para que a gente possa garantir, né, o acesso à água limpa e segura para a população, né? E o tratamento dessa água inclui também processos como clarificação, desinfecção, né, correção de pH, né, a fim de remover impurezas, né, e agentes patogênicos, né, que possam afetar a nossa saúde, né? Isso é essencial para promover, portanto, a saúde pública e para prevenir a disseminação de doenças de veiculação hídrica. Se nós não realizarmos todas essas atividades, nós estamos contribuindo na disseminação de doenças, né? Essas doenças que estariam ali presentes na água, né? No tratamento de esgoto, falando um pouquinho mais, né, também como um componente fundamental aí para o saneamento, né, nós temos que lembrar que por que a gente coleta, por que a gente trata, por que a gente dá uma atenção especial ao esgoto, né? Porque todo o líquido, né, toda a água que nós consumimos, né, praticamente convencionalmente 80%, nós definimos como sendo um coeficiente de retorno, isso é, o que 80% da água que a gente consome se transforma em esgoto, né? E para que a gente possa colocar novamente essa água à disposição na natureza, nós precisamos tratar essa água, né?
Então, esse processo envolve diversas etapas, né? Desde a captação do nosso esgoto doméstico e esgoto industrial, até a remoção dos poluentes, das bactérias, das substâncias nocivas, né? Para que a gente possa garantir uma água tratada, né? Portanto, um efluente tratado, né? Que possa ser então devolvido aos corpos hídricos, né? Ou até reutilizado de uma forma um pouco mais sustentável por uma determinada atividade humana. Né? As estações de tratamento de esgoto utilizam tecnologias avançadas, né? Como, por exemplo, reatores biológicos, tanques de sedimentação, processos de desinfecção, para que a gente possa purificar esse efluente, essa água, e atender aos padrões ambientais exigidos, né? Normatizados, legalizados. Né? Esse serviço também é essencial, né, porque contribui diretamente para a preservação desses recursos hídricos, né, para a proteção do meio ambiente e, consecutivamente, na promoção da saúde pública. Né. Dando uma ênfase um pouquinho maior também aqui na coleta e destinação adequada dos resíduos sólidos, né, nós precisamos ter, no mínimo, aí, 3 etapas fundamentais. Né. Poderíamos aqui falar aí, ter uma outra, quem sabe numa outra oportunidade, a gente falar especificamente dos resíduos, mas dentro do nosso tema de hoje, nós precisamos lembrar que coleta precisa ser eficiente, né? Nós precisamos retirar esses resíduos do ambiente, de próximo da gente, né? De uma forma eficiente. Nós precisamos então dar alguns tratamentos, né? Como, por exemplo, a triagem, a reciclagem, né? E vários outros que a gente poderia estar citando, né? E depois dar a destinação final adequada daquilo que a gente não pode, não conseguimos reaproveitar ou reciclar, né? Uma das principais formas mais viáveis, principalmente ainda aqui no Brasil, seria o aterro sanitário, uma obra de engenharia adequada, né, portanto, monitorada e aprovada pelos órgãos ambientais. Então, a coleta eficiente, né, é aquela coleta que é regular, né, aquela coleta que acontece de períodos pré-definidos, né, em que a população sabe quando deve colocar o seu resíduo do lado de fora das suas residências para que ele possa ser coletado. Né? É fundamental para que a gente tenha as nossas cidades limpas. Né? E, estando limpas, nós temos ambientes mais saudáveis. Né? Então, geralmente são utilizados caminhões modernos, equipados, né, para recolher esses resíduos nas residências, nos comércios, nas indústrias, né, garantindo aí que ele possa ser retirado do ambiente de uma forma mais segura. Depois que a gente retira, precisamos aí dar um tratamento, realizar algum tipo de tratamento com esse resíduo. Aqui, só como um exemplo, vamos colocar aqui, por exemplo, né, tratar por um processo de triagem, né, portanto, retirar os materiais que poderiam ser recicláveis, né, de uma forma que a gente possa contribuir, né, na minimização da quantidade de resíduos que estariam sendo destinados de forma final, portanto, como um exemplo também, né, em um aterro sanitário. Né? Então, reduzindo, portanto, essa quantidade. E o aterro sanitário, né, são para aqueles resíduos que nós não temos condição de reaproveitá-lo, não temos condição de reutilizá-lo, né, então aqui sendo encaminhados para aterros sanitários licenciados, aprovados, lembrando que aterros sanitários não são lixões, aterros sanitários são obras de engenharia com todos os sistemas de proteção ambiental, todos os sistemas de monitoramento, né, para garantir que esse resíduo possa estar enclausurado em condições seguras para a população. Né? Então nós temos aí projetos, sistemas de operação normatizados, né? Sistemas de impermeabilização, drenagem de gases, de lixiviados, né? Tudo para evitar que nós tenhamos qualquer tipo de contaminação do solo e das próprias águas, ok? E já na drenagem urbana, também sendo um componente essencial do saneamento,
ela também previne, né, as doenças, né, e mantém um bom nível na saúde pública, né, da saúde pública, né, uma vez que se esse sistema de drenagem for eficiente, né, ele vai ser responsável por coletar, direcionar e destinar de forma adequada essas águas pluviais, né? E, como a gente já viu antes, né, vai evitar aí o acúmulo, né, de água estagnada, que pode se tornar ambientes propícios para a proliferação de vetores transmissores de doenças. Então, uma rede de drenagem bem projetada e mantida, né, portanto, com as suas manutenções em dia, também ajuda a prevenir alagamentos e inundações, né, que podem causar danos não só à infraestrutura da própria drenagem e outras, né, e assim interromper serviços essenciais, né, como até a coleta de resíduos, né, abastecimento de água, né, os outros componentes do saneamento, né, e que causaria, né, transtornos, né, à população, né, aumentando riscos de contaminação e de acidentes, né? Então, a importância do sistema de drenagem como um componente de saneamento é também muito grande, né? Falando justamente dessa importância de saneamento para a saúde pública, né, nós temos que ter em mente, como a gente já antecipou, né, as questões relacionadas à prevenção de doenças, né, a qualidade de vida e o próprio desenvolvimento socioeconômico das regiões, né, das nossas regiões territoriais, né. Então, o saneamento básico ele é fundamental para a saúde pública, pois permite a prevenção de doenças infecciosas, parasitárias, causadas pela contaminação da água, do solo, do ar, né, por agentes patogênicos, né. Então, ao assegurar o acesso à água tratada, coleta e tratamento de esgoto, a destinação adequada de resíduos, o saneamento básico evita, portanto, a proliferação de vetores e a propagação de enfermidades. Além de prevenir doenças, o próprio saneamento básico também impacta positivamente na qualidade de vida da população, né? Então, ao garantir condições de higiene e salubridade, o saneamento contribui para a redução da mortalidade infantil, para a melhoria da saúde geral da população e, consequentemente, também para uma maior expectativa de vida, né? Portanto, nós conseguimos alcançar uma qualidade de vida muito melhor, né? Já no desenvolvimento socioeconômico, né, o acesso universal do saneamento básico é um direito humano fundamental e é um importante fator de desenvolvimento socioeconômico, né? Investimentos nessas áreas geram impactos positivos na economia, na educação e na integração social, promovendo a inclusão e a equidade, né? Regiões onde nós tenhamos disponibilidade, né, desses componentes de saneamento básico tende a ter maior desenvolvimento socioeconômico, né? Ninguém quer estar numa área onde você não tem acesso a esses componentes fundamentais de saneamento, né? E assim, quando você os tem, a tendência é que nós tenhamos um maior número de pessoas produzindo, né, e realizando atividades econômicas no local onde você tenha acesso a esses componentes. Doenças relacionadas à falta de saneamento, claro, temos muitas, né? Vamos só mencionar algumas, né? Nós temos aqui, por exemplo, diarreia, cólera, hepatite A, as verminoses, né? Então, diarreia aqui, a falta de acesso à água potável e saneamento adequado é uma das principais causas de diarreia, uma doença debilitante que afeta especialmente crianças e pessoas com sistema imunológico mais frágil. A diarreia pode levar à desidratação e, em casos graves, até à morte. Cólera é uma doença infecciosa grave causada pela bactéria Vibrio cholerae, que se espalha através da água e alimentos contaminados, né? Surtos de cólera estão frequentemente associados à falta de sistemas de saneamento básico adequados, né? Não adianta a gente também ter um sistema e esse sistema não está adequado, né? Outra questão, né, outra doença relacionada à falta de saneamento, a hepatite A, né? Infecciosa, né, viral,
que atinge o fígado e é fortemente ligada à falta de saneamento básico, uma vez que o vírus se espalha pela ingestão de água ou alimentos contaminados com fezes de pessoas infectadas. Né? E as verminoses, né? Parasitas intestinais, né? Que estão intimamente relacionados à falta de saneamento básico, principalmente ao contato com a água ou solo contaminados. Então, dessas doenças de veiculação hídrica, né, são enfermidades causadas pela ingestão ou contato com água contaminada por micro-organismos patogênicos, como bactérias, vírus, parasitas. Essas doenças podem ocorrer em locais com saneamento básico deficiente, onde a água pode ser contaminada por dejetos humanos ou esgoto. Imagine em locais onde você não tem acesso a os componentes de saneamento básico, né? O que se agrava ainda mais. Tá? Então, dentre essas doenças, aqui eu trouxe um quadrinho só para que a gente possa nos pautar, né, em alguns dos causadores, portanto, doença, né? Temos aqui algumas dessas doenças, né? Temos aqui os agentes causadores, né? E os principais sintomas, de uma forma bem resumida, para que a gente possa analisar, né? Vocês possam também analisar um pouquinho mais a fundo essas questões, né, relacionadas a doenças de veiculação hídrica. Mecanismos de transmissão, né? Portanto, nós temos aí a contaminação da água, que nós já falamos, né? O consumo ou contato, né, com essa água, né? Consequentemente, nós temos a infecção e a propagação. Então, contaminação da água, os patógenos entram em fontes de água através de fezes contaminadas, por exemplo, né? Consumo ou contato, né? A pessoa então consome essa água contaminada ou entra em contato com essa água, né? Os patógenos entram no seu organismo, né? Provocando então as doenças, né? E as pessoas infectadas contaminam, portanto, novas fontes de água, reiniciando esse ciclo, né? E então aumentando esse processo, né? A partir do momento que se reinicia esse ciclo, nós vamos atingindo cada vez mais um número mais elevado de pessoas e assim sucessivamente. Né? Bom, se nós pararmos aqui rapidamente para falarmos sobre o impacto do saneamento na saúde pública, né, nós podemos dizer aqui, ó, claro, como um exemplo, né, em 1990, nós tínhamos uma alta incidência de doenças hídricas devido à falta de saneamento. Em 2000, né, com a implementação de políticas de saneamento, nós tivemos uma redução em 30% dessas doenças. Né? Já em 2010, ampliando a rede de esgoto, nós conseguimos diminuir, por exemplo, a mortalidade infantil em 50%. E em 2020, né, os investimentos em tratamento de água reduziram internações por diarreia, por exemplo, em 70%. Então, alguns dos impactos do saneamento na saúde pública ao longo desse período, né, para que a gente possa analisar, né, qual a importância, né, qual realmente é o impacto disso ao longo do tempo, né, com implementações e aperfeiçoamentos, ampliações das redes ligadas ao saneamento. Né? Impactos na mortalidade infantil. Né? Então, a falta de saneamento tem um impacto significativo na mortalidade infantil, especialmente em países em desenvolvimento. Né? Então, doenças como diarreia, cólera, febre tifoide, né? que estão diretamente relacionadas às condições precárias de saneamento, são responsáveis por uma parcela considerável dos óbitos de crianças menores de 5 anos. Então, estudos mostram que o acesso à água potável e tratamento adequado de esgoto podem reduzir a mortalidade infantil em até 65%. Né? Isso porque as crianças são mais vulneráveis a esses agravos de saúde, né, que muitas vezes levam a complicações em casos mais graves ao óbito. Né? Então, mais uma vez demonstrando aqui a grande importância, né, do saneamento básico, né, sobre a saúde da população. Né? Aqui nós temos aqui um gráfico, né,
que mostra então que à medida que nós temos acesso ao saneamento básico, né, o acesso aumenta, né, a taxa de mortalidade infantil tende a diminuir. Né? Então a linha de tendência em vermelho destaca essa correlação, né? Então essa linha aqui destaca essa correlação, né? Conforme nós tenhamos acesso, quanto mais acesso aos componentes de saneamento básico, nós temos uma diminuição na mortalidade infantil, né? Aqui alguns dados para que vocês possam depois analisar, né, com mais detalhes, né, que eu trouxe aqui para vocês. Nós, infelizmente, não teríamos tempo para analisar tudo isso, né, mas eu trago aqui para que vocês possam depois analisarem, né. Mas o que a gente pode dizer aqui, né, desse painel do saneamento básico, né, do Saneamento Brasil, nós temos dados muito interessantes, né, ao longo do tempo. Né? Então, parcela da população total que mora em domicílios com acesso à água tratada, parcela da população total que mora em domicílios sem acesso aos serviços de coleta, né? Volume de água consumida, razão entre o volume de esgoto tratado e o volume de água consumida, taxa de incidência de internações por pessoas associadas à falta de saneamento, né? Despesas com internações por doenças associadas à falta de saneamento, né? Taxas de óbito por doenças gastrointestinais infecciosas na população total, né? Então nós temos aqui alguns dados de saneamento com alguns dados de saúde. É bem importante a gente colocar que muitas vezes a gente foca, né, na questão numérica, né, de pessoas que teriam sido acometidas por alguma doença de veiculação hídrica. Mas nós não podemos esquecer que esse processo resulta em custos elevadíssimos, né? E custos estes que, se investirmos em componentes de saneamento básico, temos uma redução significativa, o que faz com que nós tenhamos condição de não só continuar esse investimento mais profundamente em saneamento, como também direcionar recursos que estariam sendo colocados na saúde para minimizar ou para tratar essas ocorrências, né, em outras áreas, se você tiver os componentes de saneamento ativos e funcionando. Né? Então, só para a gente dar uma olhada aqui, depois vocês podem analisar o dado aí mais recente que tem, 2022, né, que a gente mostra dados interessantes em relação a cada um desses elementos. Né? Sobretudo estes. Aqui também nós temos aqui saneamento por saúde pública divididos em regiões, né? Primeiro Brasil, depois região norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, depois algumas capitais, né? Também é extremamente interessante analisarmos essas tabelas, né? Que demonstram claramente essa relação entre o saneamento e a saúde pública, ok? Como eu já disse, não temos tempo para poder analisar isso diante do que me foi colocado para a nossa apresentação de hoje, então vou deixar aqui para que vocês possam avaliar, apenas dando alguns detalhes, né, destaques, para que vocês possam analisar um pouquinho mais a fundo. Ok? Bom, impactos na qualidade de vida, né? O acesso inadequado ao saneamento básico tem impactos profundos na qualidade de vida das pessoas, né? Especialmente das populações mais vulneráveis, né? Que são aquelas que geralmente estão à margem desses sistemas, né? Sem água tratada, sem coleta de esgoto, sem a destinação adequada de resíduos, os indivíduos ficam expostos a uma série de doenças que prejudicam seu bem-estar físico e mental. Além dos impactos na saúde, a falta de saneamento também afeta negativamente outros aspectos da vida, como, por exemplo, a educação, a renda e a própria segurança, né? Outros elementos que muitas vezes ficam aquém das análises
normais, né, que a gente acaba fazendo, né? Acabamos esquecendo desses impactos negativos em outros aspectos da nossa vida, né? Então, crianças, por exemplo, faltam à escola devido às doenças, né? O que isso resulta? Um comprometimento no desenvolvimento acadêmico dessas crianças, né? Famílias gastam os recursos em tratamentos médicos, né? Reduzindo, portanto, a renda disponível para que ela pudesse aplicar em outras, para sanar outras das suas necessidades, né? Tendo que investir em tratamentos médicos, né? Em medicamentos também. A presença de resíduos e águas estagnadas cria ambientes propícios também ao crime, à violência, porque são áreas em que você não está, a grande maioria não quer estar presente, né? Então, acaba tornando, né, criando um espaço em que você permite que alguns elementos, alguns indivíduos possam estar ali, né, até como um reduto, um refúgio, né? Entre outras análises que a gente pode ter, né? Porque a presença desses resíduos e águas estagnadas geralmente também cria outros movimentos sociais, né, em torno desses elementos, né, que quem sabe um dia a gente pode vir abordar numa outra apresentação, ok? Então vamos lá. 10% de aumento de chance de contrair doenças diarreicas, 2 vezes mais. Vou ver se eu vou conseguir voltar aqui. Opa, não vou conseguir. Bom, aí nós temos alguns dados interessantes. Eu peço desculpas e peço para que vocês depois retomem isso, né? Eu não vou conseguir voltar ao slide, acabei apertando um botãozinho errado aqui. Mas vamos lá. Investimentos em saneamento básico, né? Garantir o acesso universal ao saneamento básico requer, claro, investimentos significativos por parte do poder público, né? Investimentos adequados em infraestrutura, de abastecimento, de água, na coleta e no tratamento de esgoto, na coleta e destinação de resíduos, né, na drenagem urbana, são fundamentais para que a gente possa, portanto, promover a saúde pública, né, e uma melhor qualidade de vida para a nossa população, né? Se nós olharmos aqui, né, rapidamente, também como um exemplo, né, a distribuição dos investimentos em saneamento nos últimos 10 anos, né, e aqui fazendo uma observação, né, valores baseados em uma média anual de investimento no setor de aproximadamente 20 bilhões por ano, nós temos aqui água potável, com investimento aí de 90 milhões, esgotamento sanitário de 70, resíduos sólidos de 30, lembrando, nos últimos 10 anos, tá? E drenagem urbana com 10 bilhões, né? Então, uma correlação aqui que a gente possa estar analisando, né? Temos aqui em água potável 45% dos investimentos, temos aí 35% em esgotamento sanitário, 15% em resíduos sólidos e 5% em drenagem urbana, né, de uma forma, em uma análise geral, com relação aos 10 últimos anos, né? E o acesso ao saneamento básico no Brasil, né? Então, podemos dizer aí que 84% da nossa população tem acesso à água potável, 56% tem acesso à coleta de esgoto, 66% tem acesso à coleta de resíduos sólidos, de lixo. Então, apesar dos avanços das últimas décadas, o acesso ao serviço de saneamento básico no Brasil ainda é desigual e insuficiente, principalmente em áreas rurais e periferias urbanas, né? Apenas 84%, né, da população tem acesso à água potável, enquanto apenas 56% contam com a rede de coletora de esgoto. Além disso, 66% dos resíduos sólidos são coletados adequadamente, né? Essas disparidades refletem as profundas desigualdades socioeconômicas do país, né, com uma população de menor renda ficando à margem do acesso a saneamento básico de qualidade, né? Essa realidade, como a gente já viu, impacta diretamente na saúde pública, aumentando a incidência de doenças relacionadas à falta de infraestrutura sanitária.
E aí, diante disso, quais nossos desafios, nossas metas para que a gente possa tornar esse saneamento universal, né? Para que a gente possa atingir o maior número possível para todos, para toda a população, né? Primeiro, nós temos que ampliar a cobertura de cada um desses serviços, né? Então, o principal desafio é ampliar essa cobertura de saneamento básico, especialmente em áreas rurais e comunidades carentes, né, garantindo acesso universal a essa água potável e ao tratamento do seu esgoto, né, assim como a remoção dos seus resíduos sólidos e o escoamento, né, das águas pluviais através da drenagem. Né. Melhorar a qualidade. Né. Além de ampliar a cobertura, é essencial que a gente invista na melhoria da qualidade dos serviços de saneamento, né? Assegurando assim a plena potabilidade da água e o adequado tratamento de esgoto. Não adianta a gente só implantar e esquecer, nós precisamos estar ali constantemente monitorando a qualidade e aperfeiçoando os sistemas, né? Promover a sustentabilidade, né? O saneamento básico deve ser planejado e implementado de forma sustentável, isso é, considerando aspectos ambientais, econômicos e sociais, garantindo a continuidade e a eficiência de serviços a longo prazo. Né? Nós não podemos pensar em ter um saneamento para 5, 10 anos, temos que pensar isso a longo prazo, 25, 30, né? Anos ou mais, né? E assim se renovando para uma continuidade posterior em mais um período assim, né? E assim sucessivamente, para que a gente possa trazer essa universalização, né? E torná-la efetiva ad eterno, né? Porque nós sempre vamos precisar desses componentes, né? Para que a gente possa, principalmente, ter uma boa relação em questão com as questões relacionadas à saúde e qualidade de vida da população. E o papel do poder público no saneamento básico? Né? Primeiro, nós podemos lembrar que ele tem o papel da formulação de políticas, né? Assim como também é o responsável pelos investimentos, né? E pelos financiamentos para estas áreas, né? E, claro, a regulamentação e a fiscalização. Né? Então, o poder público desempenha um papel crucial na formulação de políticas públicas eficazes para o saneamento básico. Isso inclui estabelecer metas, diretrizes e programas para universalizar o acesso ao serviço de água, esgoto, resíduos e drenagem. É o poder público quem deve garantir investimentos adequados à captação de recursos financeiros para implantação, para manutenção e para melhoria desses sistemas de saneamento básico, seja por meio de orçamento próprio, seja por parcerias com o setor privado. Então, cabe ao poder público essa atuação, né? Cabe também ao poder público criar e fazer cumprir regulamentos, normas e padrões técnicos que garantam essa qualidade, garantam a eficiência e a sustentabilidade dos serviços de saneamento básico prestados à população. Então, parte de regulamentação e fiscalização também do poder público. E qual a nossa participação como sociedade civil, né? Como que essa participação? Primeiro, nós temos que ter um papel mais ativo, né? Então, a sociedade civil ela desempenha um papel fundamental no processo de universalização do saneamento básico, né? Os cidadãos organizados podem atuar como agentes de fiscalização, cobrando transparência e efetividade nas políticas públicas relacionadas ao saneamento. Então, nós temos que assumir o nosso papel, não só de utilizador, né, consumidor daquele serviço, mas como um fiscal, né, disso, né, como um direito seu também a obter isso e ajudar que outras pessoas tenham. Portanto, cobrar para que essas políticas públicas saiam do papel e sejam implementadas. Né? E
essa mobilização comunitária é importante, né? Então, iniciativas de mobilização comunitária, como associações de moradores, organizações não governamentais, são essenciais para levar essas demandas e essas necessidades locais aos órgãos responsáveis pelo saneamento, né? Essa participação ativa gera maior conscientização e engajamento da população, né? Então, tende a sempre a impulsionar cada vez mais essas próprias mobilizações, ampliando, né, este acesso aos órgãos responsáveis, né, para que eles possam então assumir os seus papéis, como nós já vimos ali anteriormente, né? E a incidência política, né? Grupos da sociedade civil podem também atuar em ações de cidadania, né? Pressionando o poder público a priorizar investimentos e ações efetivas em saneamento básico para incidência. Essa incidência política, né, aumenta, portanto, a responsabilidade dos gestores públicos perante a população. Então não adianta só a gente organizar, né, e não ter realmente uma participação política. Isso é, nós temos que levar isso, né, diretamente aos responsáveis, aos gestores públicos, né, de uma forma organizada, para que ela possa não só sentir a pressão nesse ponto, mas como ela possa também, muitas vezes, ter uma informação mais completa do que acontece em determinados pontos do território da sua comunidade, por exemplo, né? Porque muitas vezes essa informação não chega, ou chega, mas não com o nível de detalhamento necessário para fazer com que ele realmente se sensibilize a ponto de buscar ações mais efetivas, né? Tecnologias sustentáveis em saneamento, né? Então, para enfrentar esses desafios do saneamento básico de forma sustentável, né, nós temos aí diversas tecnologias inovadoras que têm sido desenvolvidas, né? Essas soluções visam reduzir o impacto ambiental, aumentar a eficiência e promover a economia circular no tratamento de água, de esgoto e resíduos sólidos, né? Economia circular, fazer com que mais nós tenhamos um sistema mais propenso a reutilizar, né, os produtos e os elementos no final do processo como um novo início, uma nova participação em outro processo, seja produtivo ou de serviços, né? Desses sistemas de tratamento, desde sistemas de tratamento descentralizados e baseados em natureza, até sistemas de reuso de água e aproveitamento de biogás, são algumas das tecnologias que nós já temos disponíveis, né? Claro que envolve aí viabilidade econômica, né? Nós precisamos analisar isso, mas nós temos condição de fazer essas análises ou ao menos nos organizar para que os gestores possam então desenvolver essas análises na busca de novas tecnologias, né, que possam até mesmo viabilizar essa universalização dos serviços, né? Então, essas tecnologias sustentáveis buscam equilibrar a preocupação ambiental com o custo baixo, né, e a facilidade de implementação, especialmente em comunidades carentes e áreas rurais. Portanto, são possíveis alternativas, né, de baixo custo que nós podemos colaborar para que sejam implantadas, principalmente nas áreas onde a gente vê a maior necessidade, que ainda não estão cobertos pelos componentes do saneamento. Então, alguns exemplos aí, de uma forma geral, né, nós temos aí o tratamento descentralizado de esgoto, né? Então, algumas comunidades têm adotado sistemas de tratamento de esgoto descentralizado, né, pequenas estações de tratamento mais próximo dos locais de geração do seu esgoto, né? Isso faz com que a gente evita longos sistemas de coleta, né, o que reduz custos de implantação e também permitem um maior reuso da água tratada para fins não potáveis ali próximo dos locais de geração, né? Saneamento integrado a espaços públicos, né? Então, iniciativas de saneamento básico integrados a esses espaços públicos, como praças e parques, né, têm melhorado a qualidade de vida das comunidades, né? Esses projetos
combinam infraestrutura de água, de esgoto, drenagem, né, com áreas de lazer, promovendo saúde, bem-estar e senso de pertencimento, portanto, fazendo com que a comunidade tenha noção de que aquelas estruturas a ela pertencem, né, e é para ela que existem, né. Coleta seletiva, reciclagem, já voltada mais para questões dos resíduos, né? Então, programas eficientes de coleta seletiva, a reciclagem de resíduos sólidos também têm sido implementados em diversas cidades, né? Reduzindo a quantidade de resíduos enviados aos aterros, gerando renda para cooperativas, para catadores, né? Então, estimulando, inclusive, a inclusão econômica de parcelas da população, né? Isso melhora não só a limpeza urbana, como o próprio cuidado com o meio ambiente, né? Então, agrega ainda mais, né, essas ações a um resultado positivo com relação ao impacto desses componentes de saneamento básico para a população, né? Benefícios econômicos do saneamento básico, né? Temos aí a redução de custos em saúde, então a partir do momento que nós tenhamos sistemas eficientes e adequados, nós verificamos que na ponta nós temos uma redução de gastos públicos, então investir em saneamento básico gera economia significativa dos gastos públicos com a nossa saúde, né? Ao prevenir doenças relacionadas à falta de infraestrutura, como diarreia, cólera, febre tifoide, o governo consegue reduzir os custos com internações, com medicamentos e com outros tratamentos, né? Outra questão, o aumento da produtividade, né? Populações com acesso adequado à água tratada e a esgoto coletado tendem a ter melhores condições de saúde, o que resulta em menores faltas ao trabalho, faltas à escola, né? Isso, claro, impacta positivamente no setor produtivo, portanto, na economia, né? Gerando maior produtividade e maior renda, né? Bom, com isso, né, de uma forma bem rápida, né, até em relação ao tempo que nos foi estipulado, né, nós podemos concluir aí, né, que o saneamento básico, saúde e desenvolvimento sustentável, abordando essas questões todas, né, que o acesso universal a saneamento básico de qualidade é sim fundamental para promover a saúde pública e impulsionar o desenvolvimento sustentável de uma sociedade. Investimentos nessa área geram benefícios significativos em termos de redução de doenças, melhoria da qualidade de vida e na geração de oportunidades econômicas para a população. E é isso aí, pessoal. Um pouquinho do nosso bate-papo, nossa conversa com relação ao saneamento básico, doenças de veiculação hídrica, né, alguns desafios e algumas soluções. Eu agradeço imensamente a mais essa oportunidade, né, e fico aí à disposição de vocês. Espero que eu tenha colaborado em algo, né, e agradeço mais uma vez a todos. Forte abraço.